Pessoa. Olá, bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. 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 Tá. Olha só, a única coisa que nós vamos fazer é... Vai ter um momento que a gente vai deixar o chat, que vocês, se tiverem algumas dúvidas, e depois eu vou começar a falar. Aí eu só peço para vocês estarem com o microfone desativado, né? Como eu já coloquei alguns, e primeiro me ouvir, né? Um pouco falando. Então a gente já vai... Todo mundo está ouvindo, né? Sim. Então, olha só, turma, a gente vai começar pelo nosso livro. Posso começar então, né? Pode. Pode. Então, olha só, a gente vai começar pelo capítulo 3, né, que está na página 163, né? No caso, são as noções de semântica, né? O que seria semântica, né? Então, exemplo, eu tenho a gramática, nós estamos tendo aula de gramática. Então, na aula de gramática, nós temos 4 divisões que a gramática se divide. Quando a gente está nas séries iniciais, a gente estuda hiato, ditongo, proparoxítona. Geralmente isso faz parte da fonética e da fonologia. Com o passar do tempo, a gente vai estudando substantivo, adjetivo, conjunção, verbo, sintaxe de regência, de colocação de pronomes. Então, tudo isso faz parte da morfologia. Lembra que ano passado vocês estudaram estrutura e formação das palavras também? Sim. Então, quando a gente estuda... E vai ter a sintaxe, que a gente estuda os objetos, sujeito e predicado. Agora a gente chegou ao último estágio da gramática, que é a semântica. A semântica ela vai estudar exatamente o quê? O significado das palavras. Ok, turma? É quando a gente estuda vocabulário, é quando a gente estuda sinônimos, é quando nós estudamos antônimos. Ok? Vocês estão vendo a tela aí do PowerPoint, turma? Sim. Olha só. Deixa eu voltar aqui, me adiantei. No caso, nós vamos ver a noção de semântica. O que seria a semântica, na verdade, né? A semântica é o estudo da significação das palavras, expressões e enunciados que constituem um texto. Então, exemplo, gente, a palavra manga. A palavra manga pode ser uma fruta, mas a palavra manga ela pode ser a parte de uma camisa também. Se nós formos ao Nordeste, nós vamos ver a palavra manga. Aqui no Rio, nós usamos a palavra zoar. Não sei quem está zoando de fulano. No Nordeste, existe manga, manga. Nossa, ele está mangando do outro. João manga da mãe. Então, manga, nesse caso, vai ser o nosso zoar. E ainda tem um manga, que é substantivo próprio. Na própria Rede Globo tem um diretor que se chama Carlos Manga. Então, existem várias significações para uma mesma palavra, ou seja, textos diferentes. Então, nos dicionários, nós vamos encontrar essas palavras por várias significações. Essas significações nós vamos chamar de acepções semânticas. Então, no caso aqui, gente, quando nós temos várias significações no dicionário, eu vou chamar de verbete. Então, eu peguei o exemplo da palavra dormir. Ok, turma? Tudo bem até aí? Então, olha só, o número 1 é uma acepção, estão percebendo? O primeiro é descansar em estado de sono, adormecer, que é o contrário de acordar. Vamos para a acepção 2, perder a sensibilidade de partes do corpo. Bruno está com a perna adormecida. Existir, mas não se manifestar. No peito a saudade dorme, o sentimento. E a última, turma, que seria voltado para a questão da própria relação sexual, que alguém dormiu com o outro. Vai ter uma conotação de que o outro teve alguma relação sexual com outro indivíduo. Ok, tudo bem até aí? Vamos para o próximo. Então, vamos ver a significação das palavras, a diferença entre léxico e vocabulário. O léxico seria o quê? O conjunto de todas as palavras e expressões do idioma. Exemplo, língua portuguesa.
tem várias palavras. Quem nunca deparou com uma palavra? Olha o microfone aí, liga o microfone. Quem nunca deparou com uma palavra que tem uma significação diferente? A mãe fala uma palavra, a avó fala uma palavra, você para pensar, nossa, o que ela está falando? Então, isso faz parte do léxico, porque são todas as palavras que fazem parte de um idioma, diferentemente do vocabulário, que é o conjunto de palavras e expressões que cada falante seleciona. Exemplo, você tem um conjunto de palavras que você fala que é diferente de um colega. Sinônimos, né? São vocábulos que, empregados em determinado contexto, têm o mesmo significado, significados diferentes. No livro de vocês, gente, está exatamente essa parte onde fala: a falta a uma das provas elimina o candidato do processo seletivo. A falta a uma das provas exclui. Estão percebendo que elimina e exclui são sinônimos? Agora, vamos ver essas diferenças. Nos rios, a ação química poluente elimina várias espécies aquáticas, ou seja, mata, extingue. Nos rios, a ação química desse poluente exclui várias espécies aquáticas. Não atua sobre, não prejudica. Campo semântico, né? Vamos entender o que é o campo semântico, turma. Exemplo, eu tenho a palavra circo. No circo, eu encontro o palhaço, eu encontro o domador, eu encontro o mágico, eu encontro o trapezista, eu encontro o equilibrista. Tudo isso faz parte do mesmo campo semântico. Então, no caso, a palavra morrer, bater as botas, falecer, findar, descansar para sempre. Vejam isso, turma. Vestir o paletó de madeira. Eu estou fazendo menção à madeira, que é a matéria-prima que o caixão é feito. Encontrar-se com Deus, olha isso. Então, todos esses exemplos e significações fazem parte do mesmo campo semântico, né? Viu? Até que tá bacana, né? Eu tenho certeza que vocês estão adorando essa aula online. Vamos para a próxima. Tudo bem até aí? Ó, vamos ver a diferença entre sentido genérico e sentido específico. Exemplo, turma. Eu tenho banana, laranja, morango, maracujá, mamão. Tudo isso é sentido específico. Isso são nomes de frutas. Então, esse é o sentido genérico. A fruta é o sentido genérico e as frutas que eu tenho seriam um sentido específico. Um exemplo aqui do livro de vocês, está falando cidade. Cidade é o sentido mais geral. E afuá é o sentido mais específico, que seria um nome de uma cidade. O veículo é o sentido em geral. Já a bicicleta é o sentido mais específico, porque eu tenho o carro, eu tenho o ônibus, eu tenho a moto, ok? Vamos para o próximo. Então, olha só, turma. Nesse sentido geral e nesse sentido específico, eu vou ter um nome para isso, né? No caso, eu tenho a relação de hiponímia. Ó, isso é novo, primeiro ano. Vamos prestar atenção nisso aqui. E a hiperonímia. Quando eu tenho sentido geral, eu tenho um hiperônimo. Quando eu tenho um sentido específico, eu tenho um hipônimo. Ou seja, a fruta é o sentido geral, então é um hiperônimo. Banana, maçã, mamão, abacaxi, abacate são sentidos específicos. Então, são hipônimos do hiperônimo, que no caso seria a fruta. Tudo bem até aí? Balança a cabeça, Ian. Professor, Oi. pode repetir muito bem? Não entendi. Repetir, eu não entendi muito bem. Olha só, eu tenho um sentido geral. Em uma palavra, eu tenho um sentido geral e um sentido específico. Ok? Então, exemplo. Ipanema, Copacabana, Urca, Botafogo. São nomes de praias. O sentido geral seriam praias. O sentido geral vai ter o nome de hiperônimo. Os nomes dessas praias, quando eu dou nomes às praias, significa que eu estou especificando essas praias. Se eu estou especificando essas praias, eu tenho os hipônimos. Vamos pegar um exemplo aí. Matemática, geografia, história, gramática, biologia. São hipônimos.
Qual seria o hiperônimo? Disciplinas. Tudo bem? Professor, Oi? não seria ciências? Posso continuar ou não entendeu? Obrigada, professor. Por nada. Quem está falando? Ana Carolina. Ah, tá, Ana. Então Perdão, minha voz é muito fina. Assim. vamos para a próxima, tá? Ó. Gente, os antônimos, né? Isso aí é uma coisa que vocês sabem de muito tempo, né, gente? Antônimo. Então, são vocábulos de sentidos opostos. Ante, o prefixo ante significa que é contrário. Então, olha o exemplo aqui. Tumultuavam seu coração um profundo amor e um contido ódio. Amor é o contrário de ódio. Eu acredito, primeiro ano, meus alunos brilhantes, que isso aqui vocês têm um domínio dos antônimos, né? Então, agora nós vamos para os homônimos. Ó, aqui nós vamos ter uma atenção também, tá? Os homônimos, turma, eles são divididos, eles se subdividem. Os homônimos, tá? Eles se subdividem de 3 formas. A primeira forma é que ele tem a mesma grafia, ou seja, ele tem a mesma escrita e ele tem a mesma pronúncia. Exemplo, existe o cobre. O cobre é um metal. Só que existe o cobre, que é um verbo. Eu posso falar assim, a mãe cobre o menino. Eu estou me referindo ao cobertor, que é diferente do cobre, que é o metal. O objeto é feito de cobre. Então, eu falo cobre, eu tenho a mesma grafia, ou seja, eu tenho a mesma escrita e eu tenho a mesma pronúncia. Então, eu vou chamar de homônimo perfeito. Agora, a outra subdivisão dele é a mesma grafia apenas. Então, eu tenho molho, mas eu tenho molho. Eu tenho um molho, que pode ser o molho de tomate, para poder temperar a comida, e eu tenho o molho do verbo molhar, eu tenho o molho do próprio coletivo, né, de Chaves. Então, eu posso chegar, turma, e falar assim, o molho foi maravilhoso. Eu molho o cachorro com água. Então, vocês percebam que tem a mesma grafia, mas tem um som diferente. Ok? Para isso, eu vou chamar de homônimos homógrafos. Agora, vamos para a próxima. Desculpem. Eu tenho a mesma pronúncia apenas. São os homônimos homófonos. Ó, sexta. Eu tenho a sexta, que é o objeto, que eu posso armazenar alguma coisa, e eu tenho a sexta, que é o numeral. E eu tenho a sexta ainda, que pode ser um nome de um dia da semana. Então, eu tenho a mesma pronúncia, mas com a escrita diferente. Então, eu tenho homônimos homófonos. Ó, agora nós vamos também para os parônimos. Olha só, turma. São vocábulos semelhantes na pronúncia e na grafia, ou seja, semelhantes, não é igual. Porque se fosse igual, seria o homônimo homófono, né? No caso, seria o homônimo homógrafo. Ó, emergir, que é diferente de imergir. Então, o emergir é subir e aparecer na superfície. Já o imergir é afundar. Gente, isso é muito comum aluno e as pessoas confundirem. Olha o exemplo que está no livro de vocês. ONU propõe plano de combate ao tráfico de armas. O tráfico é o comércio ilegal. É o comércio ilícito. Rodovias terão aumento intenso no tráfego. Gente, certamente vocês já ouviram alguém confundindo essas palavras. Então, essas duas palavras formam um par de parônimos, ou seja, por quê? Porque são vocábulos semelhantes, próximos, tanto na pronúncia, na forma que eu falo, e também na grafia. Ó, agora tem umas atividades da página 170. Como é aula online, a gente vai discutir, né? Na página 170, quem está com livro, eu gostaria que vocês acompanhassem, ou vocês podem acompanhar pelo PowerPoint mesmo. Então, turma, vamos dar uma olhada aqui nesse... Ronaldo, no PowerPoint está travado sua tela. Já vou? O meu também. No PowerPoint não está aparecendo. Não, Não, meu. Acho que de ninguém. Não. O meu também
não. Tá aparecendo só a primeira tela que tu deixou. Sim. Ah, é? Gravado Não tá aparecendo de ninguém? Não. Não, pra mim não. nem Calma pra aí, mim. Pra mim também não. só um minuto. Não. Vê se foi, gente. Agora foi. Agora foi. Agora Foi. Então tá, é assim mesmo, essa coisa ao vivo, né? É novo para vocês, mas para mim também, né? Mas vamos juntos chegar Agora ao foi. denominador comum. Então, olha só, turma. O de vermelho é a resposta. Mas antes disso, vamos pensar, tá? Leia o texto e responde os itens A e B. O técnico foi dispensado do clube por conta de uma série, ou melhor, de um encadeamento de problemas que tornaram impossível sua permanência no comando do time. Essa questão, gente, tudo que está aqui são fragmentos dos livros de vocês, tá? Nesse contexto, time e clube constituem um par de hipônimo e perônimo. Né? Justifique. Então, olha só. Eu tenho a palavra time, eu tenho a palavra clube. Então, está constituindo um par de perônimo? Sim, está constituindo um par de Sim. perônimo. Por quê? Porque time é um sentido mais restrito. É um sentido mais específico que clube. Funciona como hipônimo dessa palavra, que inversamente, tendo sentido mais amplo que time, funciona como hiperônimo dela. Então, exemplo, turma, a maioria dos clubes eles vão manter, né, além dos times, outras modalidades. Então, quando eu tenho um clube, exemplo, eu tenho o clube do Flamengo ou do Vasco. No Flamengo, eu não tenho só o time de futebol, eu vou ter a equipe de natação, eu vou ter a equipe de handebol, de basquete, então eu terei outras modalidades. Ok? Esse silêncio significa o quê? Eu entendi, significa que eu estou copiando a resposta, significa, professor, eu quero falar com o senhor, professor, o senhor está lindo, careca. O que significa esse silêncio, primeiro ano? Qualquer dúvida, vocês vão lá na página, na aba. Tem alguém atrasado? Tá? Ó, vamos à próxima, turma. Posso ir para a próxima? Amor, Ó, gente, existe... Está todo mundo vendo? Quem que é esse Sim. Estamos. Então, olha só, turma. Existe diferença de sentido quando eu... Qual o microfone aí? Você ligou o professor na aula, pô? Primeiro ano, microfone. Não tá dando nada. O outro é perfeito. Eu tô acompanhando tudo. Primeiro ano, vamos desativar o microfone, por favor? Vamos mais, ninguém. Olha o animal. Olha o plural. Eu botei o S no final. Gente, tem alguém falando aí, uma mãe, alguém falando. é o Moto G8, eu acho. Olha só, gente, existe... Gente, tá dando pra ouvir nada. Gente, olha só, quem está com a televisão, rádio falando, desliguem, por gentileza. Tem como mutar a pessoa? Eu acho que tem um professor também. Professor, Olha só, gente. Existe diferença de sentido entre séries de problemas e encadeamento de problemas? Quando eu falo série de problemas, encadeamento de problemas, há uma diferença? Sim, há uma diferença. Por quê? Quando eu falo uma série de problemas, eu estou me referindo ao conjunto de problemas que acontecem. Eu não consigo escutar, Ronaldo. Esse som tá muito alto. Parece Não que dá tá pra vendo explicar. duas videoaulas ao mesmo tempo. Prestou atenção, É complicado de ouvir. Vamos lá. Professor, acho que o senhor pode deixar o microfone dessa pessoa mudo. Mas eu tenho que saber quem é que está falando. eu acho que é o Moto G. É o Moto G8. Moto G8. É o Moto G8. G8. Sei. Agora acho que já foi. Ah, é. Olha só, gente. Foi. Tá. Gente, olha só, vocês são... Geralmente eu vou desativar o microfone dos menores. Vocês são ensino médio, eu não vou desativar o microfone de vocês.
né? Vocês precisam ter a noção que não tem que falar, não tem que estar com barulho, né? Então, olha só, existe diferença de sentido entre série de problemas e encadeamento de problemas? Sim. Qual seria a diferença de quando eu falar série de problemas e encadeamento de problemas? Série de problemas seria o conjunto de problemas que acontecem um depois do outro, mas sem relação entre eles. Nossa, eu estou tendo uma série de problemas em casa, a internet está ruim, o chuveiro queimou, sumiram com as panelas da cozinha. Isso é uma série de problemas. Agora, o que seria um encadeamento de problemas? É uma sequência de problemas interligados. Por exemplo, uma obra, eu estou com problema de infiltração. Aí eu vou descobrir que tem algum problema na estrutura da casa. Então, uma coisa vai provocando a outra e vai fazendo com que a outra aconteça de forma sucessiva. Tudo bem até aí? Então tá. Vamos para a próxima. Na crônica Apólogo Brasileiro Sem Véu de Alegoria, de Antônio de Alcântara Machado, os passageiros de um trem, revoltados com as péssimas condições dos vagões, quebram tudo o que haviam dentro deles. Leia esta passagem da narrativa. Belém vibrou com a história, os jornais afixaram cartazes. Era assim o título de um deles. Os passageiros do trem de Maguari amotinaram-se jogando os assentos do leito da estrada, mas foi substituído porque se prestava a interpretações que feriam de frente o decoro da família, o decoro das famílias. Nesse texto, o cronista relata os fatos, dando a eles um tom humorístico. O que a frase do cartaz pretendia informar a respeito do incidente? Então, vamos lá, turma. A frase pretendia informar os leitores que os passageiros tinham jogado os bancos, os assentos, no caso, do trem da ferrovia. Considerando que decoro significa honradez, decência, explique que interpretação do cartaz feria de ferir de frente o decoro das famílias. Feria, no caso do verbo ferir. No caso, os assentos aí podia ter uma confusão, né? Podia ter uma confusão com os assentos de sentar e se referindo à própria questão das nádegas, né? Então, as palavras assentos poderiam ser interpretadas como nádegas, o que ofenderia a decência das famílias, ou seja, feriria o decoro delas. A significação das palavras, né? O contexto em si, como eu usaria, então a família acharia que não estava tão honrada por falar dessa forma. É correto afirmar que o cronista, para criar o efeito humor, explorou um caso de homonímia? Explique. Sim, ele aproveita a coincidência gráfica e sonora existente entre assento, significando banco, e assento, significando nádegas. Seria até, gente, uma forma mais antiga de falar, né? Ele está com um assento. Eu me referindo a nádegas, que seria a forma seria a parte do meu corpo que eu iria sentar, que eu iria repousar e descansar. Essas duas palavras, por terem a mesma grafia e pronúncia, são homófonas, né? Já que tem a mesma grafia e a mesma pronúncia. Vamos lá, gente. Leia este trecho. Natureza irada. Em 79 d.C., um poderoso vulcão mudou a história de um pequeno balneário romano durante um dia inteiro. O Vesúvio lançou ao céu uma chuva de cinza e rochas que destruiu Pompeia, matando 16 mil pessoas. A erupção soterrou toda a cidade, possibilitando que as construções e as vítimas da tragédia fossem mantidas intactas por mais de 1.600 anos. Em 1749, o local foi acidentalmente reencontrado e tiveram início as escavações arqueológicas, que começaram a revelar como era a vida em uma cidade do Império Romano. Nesse trecho, vários conjuntos de palavras e expressões evidenciam relações de equivalência quanto ao sentido, constituindo dos tipos de sinonímia, sinonímias são sinônimos, que contribuem para a coesão textual e possibilitam a progressão, a continuidade do relato dos acontecimentos. Turma, vocês sabem que em redação nós não podemos repetir as mesmas palavras. Nós substituímos por sinônimos. Lembram disso em redação? Isso faz parte para a coesão, para que a sua coesão fique perfeita, fique clara, fique objetiva
e que você não erre. Com isso, faz com que você evite o erro. Releia os textos, identifique as palavras ou expressões que funcionam como sinônimas dos seguintes elementos textuais. O poderoso vulcão, gente, seria o Vesúvio, né? Que seria o próprio nome. O pequeno balneário romano é chamado também de cidade, de Pompeia, de local, de cidade do Império Romano, ou seja, fazem parte do mesmo campo semântico. Estão lembrando disso? Da questão da semelhança? Chuva de cinza e rochas é a erupção. Pessoas, vítimas da tragédia. E a tragédia? Deem uma olhada no que ele chama a tragédia. Chuva de cinza e rochas que destruiu Pompeia. A erupção soterrou toda a cidade. Vamos lá. Não tô... Agora, gente, vocês podem ficar tranquilos que qualquer hora eu vou ficar blogueiro, tá? Por enquanto eu ainda não estou nessa coisa blogueiro, mas eu acho que eu vou ficar blogueiro, tá? Então aqui eu estou vendo algumas coisas que vocês estão falando, né? Mas sobre questão de ouvir. Nossa, educados, bom dia, por favor, desativar o som do aplicativo. Não dá para escutar. Gente, alguma dúvida até aqui? Tem um joinha aqui, vocês já perceberam? Ou então a forma de falar. Tá tudo bem até aqui? Sim. Alguma dúvida? Não. Não. Turma, eu vou pegar e vou passar uns exercícios para vocês depois. Né? Vou colocar numa folha, vou colocar na agenda Edu, tá? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Agora, nesse momento, eu não sei quantos minutos estão restando para a aula terminar. Acho que vai faltar... Acho que tem 10 minutos ainda. Não entendi. Acho que tem 10 minutos ainda. Você iniciou 9h10. Acaba 13. 10h10. Então, olha só, turma. Nessa questão... Oi. Olha só. Vocês estão vendo aí de novo o PowerPoint? Sim. Sim. Todo mundo está vendo, Estamos. né? Essa questão do homônimos, turma, que vai... então, o que você tem que estudar? Mesma grafia e pronúncia. Então, você tem que saber que quando tem a mesma grafia e a mesma pronúncia, é um homônimo perfeito. Tudo bem? Se eu tiver a mesma grafia apenas, eu terei homônimos homógrafos. Se eu tiver somente a mesma pronúncia, eu terei homônimos homófonos, que é o caso do sexta com C e o sexta com S. Lembra do concerto também, gente? Tem concerto com C, que no caso seria o espetáculo musical. Música. Isso, concerto de música. Tem um concerto com S, que no caso seria o ato de consertar, o verbo consertar, de você ajustar alguma coisa. Ok? No livro de vocês, turma, na página 169, ele dá exemplo de discriminar com discriminar. Então, a gente tem o discriminar, que é o absolver, e tem o discriminar, que é o distinguir, separar. Ele dá o exemplo também de flagrante com fragrante. No caso, um flagrante é algo evidente, é o ato, né? O que a polícia, um flagrante. E tem o fragrante, que é o perfume, de fragrância. Tudo isso são exemplos de parônimos. Outro também, gente, importante, é o mandado com um mandato. Então, quando eu tenho um mandado, é uma ordem judicial. Diferentemente do mandato com T de tatu, que é o tempo do cargo público. Outra também, gente, ratificar e retificar. O ratificar, no caso, seria o confirmar. E o retificar seria o corrigir. E o peão? Eu tenho o peão, que é o cavaleiro, e eu tenho o peão, que é o brinquedo. Também são exemplos de
parônimos. Um minuto. Vamos lá. Lohan, é aula de gramática, sim. Não, gente, porque também eu dou redação para vocês. Então, alguém pode perguntar assim, ele está dando aula de gramática ou está dando aula de redação? Né? Eu dou 2 matérias, lembra? Alguma dúvida até aqui, turma? A mim não. Não, pra mim não. Não. Nem. Entendi tudo. dúvida. Gente, não dá, né? Dessa vez, não dá para dizer, eu não estou com o livro, porque a matéria está toda no PowerPoint, né? Gostaram, né? Bem, turma, é isso, né? Fiquem em casa, não saiam de casa, tá? Cuide do vovô e da vovó, cuidem do papai e da mamãe, tá? Já tá acabando a aula já? Que ela é importante para Acabando você, já? que você a ama, tá? Um beijo, fiquem com Já Deus. acabou? Sim. Alguém está com Pois é. alguma outra dúvida? Não, já. Acho que não. Acho que tá tudo certo. Acha? Entendi. Então é isso. Tudo certo, tudo prevalece. 31. Tchau, um beijo. Fiquem com Deus, tá? Tchau, Ronaldo. Beijo. Tchau. Professor. Valeu, professor. Tamo junto. Tá bom. Incrível.